Cultivo Online, capítulo 524. Lotos Eternos. Depois de desconectar, Yuan e Meixiu foram dormir. Enquanto isso, Yu-Hou e Xia Jingyi tentavam se acostumar com seus novos alojamentos. Assim que o céu escureceu, alguém bateu em suas portas. Aqui está o seu jantar esta noite. Um membro dos Lotos Enterais entregou-lhes 2 bandejas de comida. Não se preocupe, isso é apenas hoje e amanhã. Você poderá comer em uma cafeteria de verdade assim que se tornar membro. Um membro então disse a eles. Depois de aceitar a comida, Yu-Hou e Xia Jingyi retiraram-na às pressas, pois estavam ficando com um pouco de fome, pois não comiam desde que saíram do avião. Um membro voltou 1 hora depois para recolher os pratos vazios. Naquela noite, Yu-Hou e Xia Jingyi adormeceram com facilidade. Na manhã seguinte, alguns membros dos Lotos Eternos reuniram os recém-chegados e os conduziram ao local de testes, onde testaram os talentos de cultivo e os limites corporais dos recém-chegados. Embora quase não houvesse requisitos para ingressar nos Lotos Eternos, além de um certo nível de cultivo, os recém-chegados eram obrigados a participar deste exame. Felizmente para os recém-chegados, a reprovação nos exames não significa que serão impedidos de ingressar na facção, mas significa que terão que se esforçar mais do que os outros, pois treinarão separadamente dos demais. O exame durou quase o dia inteiro e, no final do dia, Bai Lianhua reapareceu diante deles com os resultados na forma de um pedaço de papel. Existem muitas classificações dentro dos Lotos Eternos, do mais baixo ao mais alto, Lotus Verde, Lotus Azul, Lotus Amarelo, Lotus Vermelho e, por último, Lotus Violeta. Se você obteve acima de 80 pontos no exame, você obterá comece como um Lotus Azul. Se você marcou menos de 80 pontos, você começará no nível mais baixo, Lotus Verde. Realmente não há muita diferença entre cada classificação entre o Lotus Verde e o Lotus Amarelo. Então você não precisa se preocupar em ser tratado de forma diferente. A única coisa diferente em cada classificação será seu cronograma de treinamento. Receberá tratamento justo, o que significa que, independentemente da sua posição, você receberá o mesmo apoio que suas irmãs que podem ter uma posição inferior ou superior. No entanto, isso não significa que você pode ignorar a antiguidade dentro das fileiras. E para incentivá-lo a aumentar sua posição dentro da facção, permitirei que aqueles que alcançarem o posto de Lotus Vermelho treinem uma técnica de cultivo de nível celestial. E aqueles que alcançam o Lotus Violeta para aprender uma técnica de cultivo de nível divino, a mesma que estou cultivando atualmente. Os recém-chegados ficaram chocados ao saber dessa informação, pois não sabiam que outra pessoa além do jogador Yuan havia adquirido uma técnica de cultivo de nível divino. Afinal, o anúncio mundial apenas permite que os jogadores saibam da primeira pessoa a obter uma determinada classificação e não das outras. Portanto, a menos que alguém o anuncie, ninguém saberia. Como para todos os outros, você poderá cultivar usando uma técnica de cultivo de nível terra. Claro, isso não é obrigatório. Se você estiver satisfeito com sua técnica de cultivo atual, poderá continuar cultivando com ela. Bai Lianhua disse a eles. E ela continuou. Agora permita-me falar sobre as regras. Existem muito poucas regras dentro dos Lotos Eternos em comparação com as outras facções, mas levamos essas regras muito a sério. Primeiro, você não tem permissão para prejudicar outro membro de forma alguma, a menos que ambos estejam lutando um contra o outro durante uma partida oficial ou durante o treino. Dependendo da gravidade, você será rebaixado ou receberá menos recursos por um determinado período de tempo. Se for severo o suficiente, podemos até expulsá-lo da facção. 2. Você não deve vazar nenhuma informação que aprender deste lugar lá fora. O que acontece dentro deste lugar fica lá dentro. Mais uma vez, dependendo da gravidade e da informação que você vazou, você será punido de acordo. 3. Você não fará nada que possa prejudicar ou manchar a reputação da facção. Dependendo da situação, iremos puni-lo adequadamente. 4. Você ouvirá as ordens de seus superiores, desde que seja uma ordem legal. Por último, mas não menos importante, você não trairá a facção ou qualquer um de seus membros de forma alguma. Se você for pego fazendo isso, ser expulso da facção será a menor das suas preocupações. Isso é tudo que tenho para você. Você aprenderá mais sobre a facção e seus membros enquanto mora conosco. O treinamento começa amanhã de manhã, após o café da manhã, que começa ao nascer do sol e termina 2 horas depois. Boa noite, Sr. Bai, os novos membros disseram a ela. Depois que Bai Lianhua deixou o local, um dos membros vestindo um uniforme com lotos vermelhos disse a eles. Antes de todos vocês se retirarem para dormir, vocês precisam receber seus uniformes. Se você marcou acima de 80 pontos hoje, fique à direita, e se marcou abaixo, fique à esquerda. Yu-Hou então seguiu para o lado direito, enquanto Xia Jingyi, que perdeu 80 pontos por apenas 3 pontos, ficou à esquerda. Assim que todos estavam na fila, eles seguiram um membro da Red Lotus para receber seus uniformes. Cada membro recebeu 3 pares de uniformes. Você só precisa de 2 pares de uniformes, já que terá seus uniformes lavados todos os dias. Mas caso destrua um, você receberá um terceiro. Se você ficar com apenas 2 uniformes, peça outro. Além disso, a irmã mais velha Bai não mencionou isso.
Mas se você pretende deixar a facção por qualquer motivo, você deve falar com ela antes de poder fazê-lo. Este paraíso. Se você ainda não sabe, em comparação com as outras facções, somos bastante tolerantes e muito justos com nossos membros, desde que eles não façam nada estúpido. No entanto, não tire vantagem da gentileza da irmã mais velha Bai, porque se você a irritar, digamos apenas que você não quer vê-la com raiva. Algum tempo depois, Yu-Ho e os outros voltaram para seus quartos com seus novos uniformes. Depois de um banho rápido e jantar, eles foram dormir e se prepararam para o treino de amanhã.